Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube e hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre o conceito do que é a dor crônica. Essa aula tem o objetivo de desmistificar, de traduzir um pouco mais esse universo da dor, tanto para pacientes, essa aula eu vou encaminhar para muitos dos meus pacientes, inclusive, mas também para aquele fisioterapeuta que está se inserindo agora neste contexto de pessoas, de pacientes com dores crônicas, porque nós sabemos que há muita gente precisando da nossa ajuda e nós carecemos de pessoas especialistas, de profissionais especialistas em dor. Então essa aula tem o objetivo de te trazer de uma forma mais simplificada um pouco desse universo, de como que a gente vai conseguir então entender a dor para assim a gente conseguir modificar um pouco do contexto dela, né? Falando um pouco mais para vocês sobre quem sou eu sou uma fisioterapeuta formada pelo IPA aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, há mais de 6 anos. Então tenho especialização em dor e neuromodulação, tá? E eu atuo diariamente aqui na minha clínica com pacientes com dores crônicas das mais diversas classificações, dos mais diversos tipos de dor, tá? Que vai ser o que eu vou falar para vocês também. E vamos começar essa aula então direto ao ponto sobre a definição de dor. Aqui eu quero começar essa aula com uma parte um pouquinho mais teórica, mas fiquem comigo porque eu vou desmistificar, eu vou trazer de forma bem traduzida para vocês entenderem um pouco mais de dor, para que vocês sim possam modificar esse contexto então na tua vida ou na vida dos teus pacientes, tá bem? Mas vamos começar então entendendo um pouco mais sobre o que é dor, tá? Existe a Associação Internacional de Estudos da Dor, que é ela que define e traz o que deve ser feito, né? Quais os caminhos, quais os guidelines de tratamento de manejo das dores crônicas. E teve agora uma atualização em 2020, uma atualização sobre a classificação, sobre a definição de dor. E ela é o seguinte: dor é uma experiência sensorial e emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a um dano real ou potencial ao tecido. Essa definição, que por vezes pode parecer, nossa, mas o que é isso? É difícil essas palavras. Eu vou traduzir para vocês nos próximos slides, porque essa definição foi importantíssimo ela ter sido atualizada em 2020, porque ela traz isso, que é uma experiência sensorial e emocional, ou seja, a dor ela não tem a ver só com uma lesão no tecido, tá? A dor não é igual à lesão, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, porque tem vários pacientes que vão chegar aqui, eles não têm machucado nenhum, eles não têm nada que explique nos seus exames de imagem, por exemplo, nada estrutural que possa justificar aquela dor. Então eu vou explicar para vocês nos próximos slides por que foi tão importante a definição ser atualizada e trazendo justamente isso, que ela pode estar associada a um dano que é real ou potencial ao tecido. Às vezes, há algumas questões, como assim potencial? Algo que o cérebro entende como perigoso, mas que daqui a pouco não é. É só uma falha de processamento que eu vou mostrar para vocês o que seria isso. Mas vamos começar um pouquinho antes disso. Vou trazer para vocês então essa classificação aí, que é com relação ao que é a dor crônica, né? Nós temos essas duas classificações para a gente começar, que é com relação ao tempo. Dores agudas são aquelas dores que duram até 3 meses de duração. E as dores crônicas são aquelas que persistem por mais de 3 meses. Isso é apenas uma classificação, não tem a ver com gravidade, mas tem a ver com isso. Passou de 3 meses, ela é considerada uma dor crônica. E as dores crônicas, elas têm 2 classificações também, que são as primárias, onde a gente não tem um agente causador. A dor, ela é a própria doença, ela não surgiu a partir de alguma outra coisa. Mas nós temos as dores secundárias, por exemplo, uma dor crônica secundária pós-operatória, é um tipo de classificação, onde, por exemplo, mesmo depois de feita a cirurgia, de sanados os problemas estruturais, as dores permaneceram, essa é uma possibilidade. Uma dor crônica secundária pós-traumática, ou após alguma situação que a pessoa realmente, então, tinha inicialmente um dano, uma lesão naquele tecido, mas mesmo depois que sanou-se então aqueles problemas, a dor permaneceu. Então é uma dor crônica secundária. Já, por exemplo, casos de dor crônica primária é, por exemplo, igual a fibromialgia, onde a dor é a própria doença, certo? Mas vamos lá. Agora eu quero trazer para vocês, então, principalmente um pouco dessa tradução da dor crônica.
Eu sempre explico para os meus pacientes a dor como se fosse um sistema de alarme. Um sistema de alarme, por exemplo, de uma casa, onde é muito necessário que a gente tenha um sistema de alarme. Esse sistema, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Ele vai detectar um perigo, né? Ele vai detectar, por exemplo, o fogo, uma situação de um machucado. Esse alarme, ele é fisiológico, a gente precisa, então, ter esse alarme com um bom funcionamento. Esses slides, pessoal, é bem legal, que eu coloquei embaixo ali o linkzinho, é de um site chamado Pesquisa em Dor, que eles colocaram, então, umas imagens muito legais para que a gente pudesse explicar melhor, então, a dor para os nossos pacientes, e eu usei elas aqui para fazer esse vídeo para vocês, tá certo? Então, esse alarme, pessoal, ele pode estar, por exemplo, em mau funcionamento, aonde é para ele detectar um perigo, mas ele pode estar regulado para mais, ele pode estar percebendo essa sensibilidade diferentemente. Eu sempre comparo como se fosse o sistema de alarme de uma casa, aonde se ele está equilibrado, se ele está em bom funcionamento, ele vai detectar se um ladrão entra na casa, se há realmente algum perigo, que nem aqui nas imagens, o fogo, um alfinete, espeta ali teu pé. Mas pode ser que esse sistema de alarme ele esteja desregulado e, por exemplo, um vento, uma barata que passe, ativa esse alarme. Não é perigoso, mas é real e ativou o alarme, certo? Então, assim pode ser a dor crônica, um mau funcionamento desse sistema de alarme da nossa casa. E só explicando um pouquinho mais para vocês desse sistema de alarme, nós temos no nosso corpo sensores, tá? Que são térmicos, que são mecânicos e são químicos. Então, por exemplo, alterações de temperatura podem disparar esse alarme. Posturas mantidas, que são os sensores mecânicos detectam, então, posição da nossa pele, questões também de pressão, podem ser que ative esses alarmes. Químico ali com relação a processos inflamatórios, questões de isquemia, muito tempo também de repente com pressão sobre aquela região. Então tem várias situações que por vezes podem ser fisiológicas, não era para o sistema perceber como dor, mas ele acaba percebendo. Aqui um pouquinho mais desses sensores, por exemplo, teve um estímulo ali, uma agulhada ali no pé, então os nossos nervinhos, que são esses sensores, eles vão levar a informação através dos nervos para a nossa medula e depois da nossa medula vai fazer uma modulação e vai mandar a informação para o nosso cérebro, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Quem vai perceber essa informação que saiu lá dos nossos, que foi percebida, que foi transduzida pelos nossos sensores, foi transmitida pelos nossos nervos, foi modulada na nossa medula e vai subir até o nosso centro de monitoramento, que é o nosso cérebro. Lá no nosso cérebro que ele vai decidir se aquela situação, por exemplo, aquela picadinha ali, foi suficiente para gerar uma dor ou não. E aqui a gente começa com a primeira questão que eu quero desmistificar com vocês, que dor não é igual a lesão. Muitas vezes essa informação que subiu, chegou lá no meu centro de monitoramento, que é o meu cérebro, e ele interpretou como algo perigoso, mas que de fato não precisaria ser, porque esse sistema ele pode estar em mau funcionamento. É o cérebro que vai tomar então a decisão de aquelas informações que vêm dos braços, que vêm das pernas, que vêm da cabeça, que vêm da coluna, todas aquelas informações vão chegando até lá no nosso cérebro e ele vai decidir se aquilo é potencial lesivo, né? Se ele vai gerar um alarme, se ele vai disparar dor ou não. É o nosso cérebro que vai decidir isso. Então, como eu falei para vocês, esse sistema de alarme, ele pode estar desregulado. Então, ele pode alarmar com uma situação que não é perigosa, né? Por exemplo, ali tem a situação de um estudante batendo na porta, não era para o alarme ligar, mas o alarme acabou sendo ativado. Mas então, a grande pergunta, né? O que ajuda a desregular o nosso sistema de alarme? Por exemplo, situações como esse que o bonequinho ele tá pensando.
o que apareceu no exame mostra que meu corpo tem uma lesão muito séria, que é a questão aqui da gente ficar, por vezes, catastrofizando ou ter uma informação de uma crença que, na verdade, não é bem verdade e que pode me levar a acreditar que, de fato, aquilo ali está me causando um dano, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, vocês receberem uma notícia de que estão com determinada questão ali no exame de imagem e vocês começarem a sentir mais dor por aquilo. Isso é o que a gente chama de informação noceba, uma informação que causa mal para aquela pessoa. Porque não necessariamente o que aparece no exame de imagem tem correlação com a dor de vocês. Então, isso ajuda a desregular então, esse sistema de alarme, que vai ficar preocupado com aquela situação. Ou, por exemplo, essa outra frase aqui dele: ninguém na minha família e no meu trabalho entende o que eu sinto. Então, essa questão da pessoa se sentir desamparada, dela se sentir realmente que ninguém entende, né, a dor dela. E outro pensamento dele aqui: o que será do meu futuro vivendo dessa forma? Essas aqui são frases muito comuns da gente escutar aqui no consultório e que realmente todo esse contexto, que é o que a gente chama do contexto biopsicossocial, é o que ajuda a desregular o sistema de alarme. Então, lembrando lá, as mesmas informações estão subindo, né? Então, estão sendo percebidas, só que está chegando lá no cérebro e o cérebro está disparando quando não era para disparar este alarme, certo? Então, ainda mais algumas correlações, aqui como se fossem as conexões do cérebro são iguais a um mapa de voo para o nosso Brasil. O cérebro, ele faz conexões com as nossas áreas da memória, com questões de crenças, com questões realmente com as nossas emoções. Tem muitas coisas que vão sendo conectadas que não apenas a parte estrutural e física, que é o que normalmente vocês veem, né, aqui no meu consultório, nos consultórios dos fisioterapeutas buscar. Não é apenas a parte física que justifica a dor, certo? Há todo esse contexto que precisa ser avaliado e precisa ser igualmente tratado. Isso é muito importante. E aqui entra o que nós fisioterapeutas fazemos, então, por vocês que têm dor crônica. Ajudar, então, a gente colocar em ação os bombeiros do nosso corpo, que são, então, os exercícios, relaxamento, meditação, mostrar às pessoas para terem menos medo, né, de fazer exercício, de achar os gatilhos de dor de cada pessoa e ajudá-las a enfrentar, colocá-las em maior atividade. Então, esses são os bombeiros do corpo. Mas a gente também sempre precisa entender que no momento onde a gente iniciou um incêndio, né, a gente tem aquela situação de dor que está ali há muito tempo, ela pode se alastrar. Ela pode, daqui a pouco, sensibilizar mais áreas e a gente começar a ter mais áreas gritando. E não quer dizer que essa pessoa está com problemas em outras áreas, apenas que esse sistema está percebendo outras áreas como uma possível desregulação, então, desse sistema, tá? Então, realmente, como se esse fogo tivesse se alastrado. E porque justamente o que acontece dentro desse contexto? A gente tem aqueles bombeiros, mas a gente tem questões aonde piora-se essa situação do desregulamento desse sistema nervoso central, que é o que essa imagem está trazendo aqui, que o corpo pode até jogar álcool no incêndio, ele pode alastrar, que são justamente situações de sedentarismo, de medo, de pensamentos negativos, de ansiedade, de estresse. Vou colocar aqui muitas outras questões, baixa qualidade de sono, essas questões de frases que até muitos profissionais da saúde que não são especializados em dor podem colocar mais medo nessa pessoa, as informações nocebo, tudo isso vão colocando mais álcool nesse incêndio e vai piorando com certeza essa dor. Então essa imagem ela é muito legal, porque o próprio cérebro, então, ele pode apagar o incêndio, né? Que nem eu mostrei para vocês ali com exercício, meditação, todas essas estratégias de diminuir, então, esse sistema de alarme que está muito ativo, ou através dessas outras coisas, como estresse, ansiedade, sedentarismo, medos, pensamentos negativos, pode também jogar um álcool ali na situação. É um desafio, gente. Esse é o nosso desafio clínico diário, que a gente consiga
regular então esse sistema. Por quê? Há uma luz no fim do túnel. Nós temos dentro do nosso próprio cérebro, dentro do nosso próprio corpo, uma farmácia endógena, que é isso aqui que ele está trazendo. O seu corpo é capaz de produzir as substâncias mais fortes para o alívio da dor. Então, a gente precisa achar o caminho que cada paciente com dor vai levar até a gente conseguir regular e ativar essa farmacinha. E como que a gente pode, então, produzir mais essas substâncias? Através de conhecimento sobre dor. Esse vídeo aqui, eu tenho certeza que já vai ajudar muito mais pessoas. Então, já te peço, compartilha com quem vocês acham que precisa saber de tudo isso que eu estou conversando com vocês. São informações que eu tenho certeza que poucas pessoas têm acesso. E como eu estou trazendo aqui para vocês, isso aqui já é o início de tratamento. Isso aqui já ajuda a diminuir dor. Então, encaminha para aquela pessoa que vocês sabem que está precisando receber essas informações, Então, conhecimento sobre dor, exercícios, muitas vezes com doses, sim, nós fisioterapeutas, a gente precisa fazer a dosagem desses exercícios, muitas vezes, para as pessoas conseguirem manter, para que ele não vire algo que está sendo um gatilho de dor. Estratégias de relaxamento, de meditação, retorno gradual às atividades e definir metas alcançáveis. Isso é papel do fisioterapeuta especialista em dor, que a gente consiga colocar essa pessoa de volta às suas atividades de vida diária, muitas vezes não zerando talvez uma dor, mas como eu vou mostrar para vocês em alguns próximos slides, talvez essa pessoa ela vai conseguir aqui, ó. Quando o leão atacar, a gente vai saber como domar ele. Talvez o leão ele vai permanecer, a dor talvez ela vai continuar ali, mas a gente vai conseguir ter domado ela. Trabalhar com dor, pessoal, com manejo da dor não é fácil. Eu sei que se você é paciente, está vendo esse vídeo agora, não é fácil o que você está passando, mas há solução. E isso aqui que eu estou trazendo para você é o que de melhor a ciência tem a oferecer nesse momento. E são estratégias não farmacológicas no manejo da dor. Eu espero que você, então, faça um ótimo uso desse conhecimento que você está recebendo hoje, inicie a tua jornada contra as dores e permaneça no processo. Acredita no processo, porque sim, você merece ter uma melhor qualidade de vida. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que vai ser um prazer ajudar vocês. Até a próxima!